Boa noite, família. Boa noite, catequistas, catequizandos. Desculpe, eu comecei a fazer a live, mas a conexão caiu. Então, eu vou retomar a nossa live sobre o sacramento do matrimônio, tá? Então, boa noite a todos. Vamos fazer uma oração inicial, né? Vamos começar com o sinal da cruz, com a Santíssima Trindade, para que Deus dê sabedoria para a gente poder fazer um ótimo encontro, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, nós temos como tema o sacramento do matrimônio. E nesse sacramento do matrimônio, ele fala assim, o objetivo dele é refletir sobre o sacramento do matrimônio, que é a primeira igreja, que é a nossa igreja doméstica, tá? Então, é o sacramento que forma a família, tá? Da onde ela se origina. O sacramento do matrimônio, junto com o sacramento da ordem, são os chamados sacramentos de serviço da comunhão. Mas o que é comunhão? Comunhão vem de comum, união. É a junção dessas duas palavras. E o sacramento da união do matrimônio é basicamente isso. É viver em comum união com o cônjuge. É quando o marido e a mulher, eles vivem em comum união. É, acima de tudo, o sacramento da família. É a primeira igreja, é nela que a gente começa a receber a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, os seus ensinamentos. Por isso a gente tem que ouvir muito o papai e a mamãe, o que eles falam de Deus e fazer tudo que Deus nos ensinou. Então, primeiro nós vamos começar pela leitura da Bíblia. Então, nós temos João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Então, ele fala assim, casamento em Canaã, o vinho novo da nova aliança. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã, da Galileia. E aí estava a mãe de Jesus, também junto com seus discípulos. Também Jesus foi convidado para o casamento, junto com seus discípulos. Faltou vinho e a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que temos a ver com isso? Minha hora ainda não chegou. A mãe de Jesus disse aos que estavam servindo: façam tudo o que ele disser. Tinham sido deixado aí 6 jarros de pedra, com cerca de 100 litros cada um, e que serviam para as purificações que os judeus costumavam fazer. Jesus disse aos que serviam: encham esses jarros com água. Eles os encheram até a borda. Depois Jesus disse: agora tirem e levem ao chefe de cerimônia. Eles assim o fizeram. Quando o chefe provou da água transformada em vinho, sem saber de onde vinha, os serventes sabiam, pois foram eles que tiraram a água. Chamou o noivo e disse: qualquer um serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, aí serve o menos bom. Você, porém,
guardou o vinho bom até agora. Este foi o princípio dos sinais. Jesus o fez em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse é o primeiro milagre de Deus. Aconteceu aonde? Num casamento, na união de um homem e de uma mulher, para formar a primeira igreja de Deus, não é? Então, e foi o primeiro milagre dele, aconteceu justamente na união de um homem com uma mulher, no casamento deles, quando eles resolveram ficarem juntos em matrimônio. Para a gente refletir melhor, tem um texto na apostila que fala assim: Jesus realiza seu primeiro milagre numa festa de casamento para nos ensinar o valor da união entre um homem e uma mulher. Isso também nos lembra que na Bíblia alguns profetas compararam a relação entre Deus e seu povo com a relação entre o homem e a mulher no matrimônio. A presença da mãe de Jesus nesta festa de matrimônio nos convida a pensar que ela, como mãe de Jesus e da igreja, deve estar sempre presente nas famílias, iluminando e orientando para a verdadeira alegria e amor dos casais. Por isso que a gente fala que a gente tem que ouvir bastante a mãe da gente, que a gente precisa ajudar ela. Ela testemunhou, a Maria, mãe de Jesus, testemunhou toda a vida, toda a pregação, todos os ensinamentos do seu filho Jesus. A água que foi transformada em vinho é um símbolo que na nova comunidade cristã, no lugar da purificação, deve vigorar a alegria da boa nova, pois Jesus, nosso esposo, agora está presente no pão e no vinho consagrados. Por isso que quando a gente vai comungar, a gente tem que rezar, agradecer muito a Deus e não fazer simplesmente por fazer. Não é só ir lá tomar a comunhão e acabou. Não, a gente tem que comungar espiritualmente. Se a gente não pode ir na igreja, a gente tem que comungar com Cristo, através da palavra, lendo a Bíblia, para poder aprender um pouquinho mais dos ensinamentos dele. A água que foi transformada em vinho, ali, ela simboliza essa aliança nossa com Jesus. Então, ele mostrou que o sangue de Cristo tem poder. Pelo sacramento do matrimônio, os noivos se consagram um ao outro e se prometem fidelidade e cuidado. Eles se unem e passam a ser uma só carne, ou seja, a vida deles tem que ter o compromisso de amar e o outro sem limites, até o fim. Isso não é fácil. Falar que é fácil a gente viver junto não é, tá? Mas a gente tem que ter esse compromisso de amor um pelo outro. Nessa jornada de fidelidade e cuidado, eles não estão sozinhos. Jesus está com eles em todo momento, sempre buscando fazer com que eles tenham a ajuda que precisa de vencer todas as dificuldades que aparecem. Essa união do casal e o amor de um pelo outro são entendidos pela Igreja como um sacramento. Não é bom que o homem esteja só. Tem uma parte da Bíblia que fala isso. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a uma mulher e eles se tornam uma só carne. Se vocês quiserem se aprofundar nessa leitura da Bíblia, que é muito linda, ela está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo de 18 a 24. Dê uma olhadinha, dê uma lida lá, que vocês vão verem como desde o início, desde o princípio, a família é a primeira igreja de Deus. A igreja entende que o matrimônio ele é indissolúvel, quer dizer, ele não pode ser desmanchado. A partir do momento que a gente casa na igreja, ele não pode ser mais desmanchado. Ou seja, não é desfeito.
O casal deve se esforçar para formar uma família unida, superando tudo o que possa causar separações. À celebração do matrimônio, os noivos prometem se amar e se respeitar, cuidando um do outro por toda a vida. Não é simplesmente assim, não deu certo, vamos largar. Cada um tem um dom. Tem gente que tem dom para ser padre, tem gente que tem dom para ser freira, e tem que ter dom para casar, porque a gente tem que ter consciência de que a partir do momento que a gente resolve fazer uma vida a dois, a gente tem que ser unido, tá? Então, o sacramento do matrimônio, ele é muito importante. Como atividade para vocês, lá tem um textinho que fala assim, na outra folha. Sacramento matrimônio. Diferente dos outros sacramentos, o matrimônio não foi instituído por Cristo, porque é anterior a ele. Então, desde Gênesis, né, já tem o matrimônio. Mas foi elevada a dignidade de sacramento de Cristo, que reconheceu alguma coisa de fundamento e boa na instituição marital. Então, a partir do momento que Cristo viu que tinha uma coisa boa na união de um homem e de uma mulher, ele se tornou um sacramento. O matrimônio é o amor. Ninguém consegue viver sem a presença e a amizade de outras pessoas. Ninguém está sozinho. No casamento, essa amizade é repartida entre o marido e a mulher. É repartida entre o casal e os filhos. E com a comunidade onde vivem. O mais difícil do amor é permanecer firme nele. Só Deus mesmo é capaz de ser, sem defeito, fiel e amoroso. Quando o casal é fiel no amor, é um grande sinal de Deus. Deus está presente no amor do casal. Então, como tarefa, vocês vão fazer o quê? Vamos ver lá na Bíblia, vocês vão pegar a Bíblia de vocês e vão copiar os versículos que está pedindo ali. O primeiro versículo está em Gênesis, capítulo 2, no versículo 18. Então, naquelas duas linhas, vocês vão escrever o que está escrito lá. E não é só escrever, tá, gente? Vocês vão escrever e que nem para mim, para os meus catequizandos da quarta etapa, eu gostaria que vocês colocassem lá a hora de me dar a resposta, falar o que vocês entenderam desse versículo, tá? O outro é Gênesis, capítulo 2, versículo 23, vai fazer a mesma coisa do primeiro. Lá em Gênesis, que é o terceiro, capítulo 2, versículo 24. Daí não esqueçam de colocar o nome da catequese de vocês, o nome de vocês e a data que vocês estão fazendo esse compromisso, tá? Então, desculpa da primeira live não ter dado certo, graças a Deus eu tô conseguindo concluir essa. Uma boa noite a todos, que Deus esteja no coração de cada um de vocês para vivenciar um pouco mais dessa catequese, tá? Eu tenho fé que logo a gente vai estar junto, tá bom? Vamos fazer uma oração da Ave Maria para a gente fechar esse encontro de hoje. Vocês desculpem a hora, né? Desculpem os transtornos, mas a gente está aprendendo ainda a mexer com essa tecnologia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite a todos, boa noite, catequistas, catequizandos, família. Até a semana que vem.